Tem algum caráter de revanche nesse jogo? Não. Boa tarde, Renato. Não, disputam campeonatos diferentes, boa tarde. Disputam campeonatos diferentes, né? O Marcílio faz um campeonato de permanência, querendo classificar entre os 8, evidentemente, e vai classificar entre os 8, porque o seu treinador, ele é muito competente, o Vaguinho Dias, ele faz ótimos trabalhos. É o Marcílio, classificar entre os 8, beliscar uma vaga na Série D do Campeonato Brasileiro, fora quem leva a vaga para a Série D do ano que vem? Os 3 melhores que, depois dos times que já têm divisão, no caso, o Criciúma na Série A, os 3 da Série B e o Figueirense na C, então quem terminar abaixo desses 5, ou pode até terminar à frente, mas depois desses 5, os 3 primeiros conquistam vaga para a Série D do Campeonato Brasileiro. E esse é o objetivo do Marcílio, fazer calendário. Marcílio, que está na Copa do Brasil, que vai encarar o Vasco, que vai arrecadar nessa brincadeira pelo menos R$1 milhão. Mas esse é um outro episódio, daqui a pouco a gente fala da Copa do Brasil do Criciúma. O Criciúma é muito favorito para o confronto de hoje, mesmo estando no campo do Marcílio. Claro que eu não espero a facilidade que o Criciúma teve aqui, né? Fez 2-0 no primeiro tempo, mas se tem um time que evoluiu nesses 3 jogos, foi o Criciúma. O Marcílio já vinha trabalhando anteriormente. O Criciúma está melhorando a cada jogo, então vejo muito favoritismo. É verdade que o Tencate tem problemas para esse jogo, né? Com o Jonathan fora, ele deve puxar o Claudinho ali, mas com a expulsão do Bárcia, ele deve promover a estreia do Candelo. Estreia começando o jogo, né? Renato, mas o Candelo já jogou. É verdade, ele entrou no segundo tempo dos jogos. Mas começando o jogo, vai ser a primeira vez que isso deve acontecer. Eu falo deve porque o Tencate não antecipa o time e ele fez no jogo passado esta alteração. Ele puxou o Claudinho para a lateral direito e colocou o Candelo para jogar ali naquela função quando o Bárcia foi expulso, né? Então, ao invés de ele colocar um volante da base, por exemplo, que ele poderia pôr, não, ele fez essa mudança. Então, eu acredito, mas não vejo problema. Como tenho dito, o Criciúma é um time ensaiado. Os jogadores sabem exatamente aquilo que os colegas vão fazer dentro de campo. O Candelo não. O Candelo acabou de chegar, a gente percebe dificuldade de movimentação. Mas você muda uma peça e as outras 10 sabem como a coisa funciona, aí fica muito mais fácil. Então, não tenho dúvida nenhuma que o Criciúma pode até não ganhar o jogo, mas é muito favorito para encarar o Marcílio, mesmo jogando lá. E o torcedor do Criciúma que quiser acompanhar o jogo lá, sabe quanto é que ele vai pagar, Joãozinho? Pois é, nesse aspecto tem uma revanchezinha aí. Tem. Na questão ingresso, sim. Tem, mas não tem. Sabe a história do tem, mas não tem? Vamos lá. Tem o seguinte, o que aconteceu? Quando o Marcílio veio para cá, o Criciúma fez uma troca. 120 ingressos. Eu te dou 120 ingressos. Quando eu for jogar lá, eu quero 120 ingressos. Renato, mas para onde vai esses ingressos? Para a torcida organizada, para o consulado do Criciúma lá da região e tudo mais. Mas o torcedor comum que quiser ir ao estádio, ficar na curva, porque a curva normalmente é o lugar mais barato, mas o Marcílio fez o seguinte, então a minha curva aqui é 200, a sua é 200 também. Engraçado é que no jogo passado foi cobrado só 40, mas a gente sabe que é assim mesmo e vida que segue, João Paulo Messer. Torcedor do Criciúma está muito mais de olho na Copa do Brasil, né? O resultado saiu. Vamos falar disso? Gostou do Operário de Várzea Grande? Rapaz, dentro das opções, eu só não queria que pegasse o São Luís de Juí. Por quê? Porque é a rivalidade, futebol mais forte, tecnicamente falando, né? Um jogo só, tudo pode acontecer. E o São Luís está bem lá no seu campeonato e tal, então eu acho que foi bom. Vamos ver, João, como é que foi? Eu também não queria que pegasse o São Luís. Porque aí o coração ia ficar dividido. Mas aí, nesse caso, o seu cardiologista agradece, então. Vamos lá, vamos ver como é que foi esse sorteio. Não tem o sorteio na mão aqui agora. Então não tem problema. Caiu. Então, pega o Operário de Várzea Grande, um time modesto lá, que está começando e tal. Não é obstáculo para o Criciúma. Aliás, a tabela é ótima. Na próxima rodada, não me passa pela cabeça que o Criciúma não vai passar pelo Operário de Várzea Grande. O ano passado, vamos lembrar... Agora sim tem o sorteio. Lá, nós temos sorteio lá no exato momento. São 10 bolinhas, né, nos potes. O sorteio é dirigido, né? Aí saiu ali o Operário, faltavam 3 times, inclusive o trem do Amapá estava nesse pote, tinha um time do Ceará e tal. E aí vai sair o Criciúma do lado ali. Saiu Criciúma, saiu
ali o exato momento, depois de 1 hora de sorteio, o Criciúma foi o 7º ali da Cumbuca, tinham 10 bolinhas em cada um. Então, o Operário de Várzea Grande. E a boa notícia é a seguinte, João. O Criciúma não vai pegar time nem de Série A, nem de Série B, ele passando de fase. Então, diferente do ano passado, quando ele pegou o Curitiba na segunda fase e foi eliminado, a tendência é muito forte que o Criciúma chegue tranquilamente até a 3ª rodada da Copa do Brasil, que costuma aprontar surpresas, mas confesso que não vejo possibilidade de surpresa aí, não. Uma viagem longa, né? Cuiabá, ao lado de Cuiabá, Várzea Grande, Tinha né? coisa bem mais longe, hein? Tinha o né? Acre, tinha o Amapá, tinha bem mais longe. É a Copa do Brasil, é a mais... é a competição mais democrática que a gente tem no... Não está definido o local. O Operário de Várzea Grande tem um estádio pequeno, que ele manda seus jogos do estadual, mas tem arena lá perto. Então não está definido ainda o local, mas aí a gente traz esses detalhes aí. Obrigado, Renato. Um abraço.